Então eu trabalho aqui na Digit no Brasil já há um ano como designer de interface. E há um ano e meio mais ou menos eu venho estudando bastante sobre User Experience, que é o que a gente vai falar, foi o assunto que eu trouxe aqui para vocês hoje. E no final a gente vai, eu tenho uma dúvida que eu também quero sanar e eu acho que é legal a gente tentar conversar, debater sobre isso. Então eu vou dar uma explicada bem rapidona do que eu já estudei de User Experience e tal. A tradução literal é a experiência do usuário. Mas para começar a falar de UX, vamos falar o que não é o UX, que muitas vezes a gente confunde, né? Muita galera aí confunde. O UX não é o visual apenas, né? Então, eu vejo muito cargo no LinkedIn lá, o cara, UX/UI, não confia nesse tipo de gente. Por quê? Aí no final a gente vai debater um pouco sobre isso. Mas por que o UX não é só o visual, né? Qual das duas vocês acham que vai dar uma experiência para o usuário melhor? A gente não sabe, porque não adianta ser visualmente atraente e não saber fazer direito. Então, você só sabe depois que usa. O UX é basicamente, galera, a sensação, o grau de satisfação do usuário ao usar o seu produto, né? O UX não é, o User Experience não é atribuído só a desenvolvimento de software, né? A gente está trazendo isso para o nosso contexto, mas até para móveis, cadeira, tem empresas que utilizam as técnicas do UX. Então, como você quer que seu usuário se sinta usando o seu produto? Assim? 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 Ou assim? Feliz, alegre. Então, para iniciar sobre User Experience, tem esse desenho aqui que é bacana. Vocês não conseguem ver aí, né? Conseguem? Mas só para a gente olhar que User Experience é uma coisa que dentro dele tem várias outras coisas. Design de interação, fatores humanos, design industrial, arquitetura da informação, o conteúdo. Aí aqui está o interface, o UI, o visual design, né? Tem até interação humano-computador, sound design, etc. Essas são as disciplinas, né, que compõem o User Experience. O Peter Morville, ele criou a colmeia do UX, que é bem conhecida no mundo do UX aí. Que é, o que é legal o seu produto ser útil, ou seja, ele tem que ter uma utilidade, resolver alguma coisa. Tem que ser desejável, né? Se ele resolve alguma coisa, mas ele tem que ser desejável ao ponto de todo mundo querer ter ele. Acessível, aqui no caso, por exemplo, se o cara é daltônico, ele vai conseguir usar o seu produto, né, no caso de software, né, ou se você está desenvolvendo algo para um cego ou para um mudo, alguma coisa assim, surdo, então a gente tem essa parte aí também. Ele tem que ser de credibilidade, não preciso nem falar. Tem que ser encontrável, no caso de todas as informações que você precisa exibir para o usuário tem que ser facilmente encontradas. E usável, né, ter uma usabilidade com facilidade, né? E com isso você faz dele ser um produto valioso, porque você vai trazer uma boa experiência para o seu usuário. Esse aqui também é algo bem famoso do Garrett, que é o que é o User Experience. Os 5 S's do User Experience. Que o primeiro é a estratégia, o escopo, a estrutura, o esqueleto e a superfície, né? Então o que o usuário vê é só a ponta do iceberg, certo? Então aqui na estratégia o que tem? O levantamento do objetivo do projeto, qual o objetivo do usuário, levantado aqui no primeiro plano, né? O escopo ali é
a parte de conteúdo, o que precisa ter lá no seu produto, né? No Scrum a gente usa os critérios de aceitação, né? Que o PO define junto com o cliente. A estrutura aí vai no sitemap, aquele workflow lá do desenhadão assim mesmo. Essa página vai se ligar com essa, tal. O esqueleto seriam os wireframes e a superfície é o bonitinho, né? O coloridinho e tal. Isso aqui, esse processo foi criado, você precisa fazer ele passo a passo, é uma dica de como criar uma boa experiência do usuário, né? Então todos esses passos aqui possuem os entregáveis. O que são os entregáveis? Por exemplo, no caso da coleta de informações do cliente, você pode usar um card sort ou um store map. Qual que é esse, cara? É o card sorting. Aí você pode usar uma definição de personas dos usuários, um protótipo navegável para você testar essa interação do usuário, ou um wireframe de pouca fidelidade aqui no roots. E aí entra o que eu queria conversar com vocês hoje. Eu estava lendo semana passada, é um post que é uma dúvida que eu tenho, que a gente está estudando para tentar aplicar também na Digital, em outros lugares e tal, que a gente trabalha com ágil, né, com método ágil, só que ainda está engatinhando encaixar esse processo de UX dentro do ágil. E aí tem esse trecho, né, que fala que algumas empresas de web design e tal tem times inteiros, um time de UX separado dos devs. Algumas empresas fazem uma consultoria de UX, empresas fazem isso. Outras que o Product Owner é o UX. E tem também, no caso aqui, né, eu sou designer de interface, então eu sou o cara que assim, responsável por puxar essa responsabilidade pro time, né? Então, e aí? De quem é a responsabilidade do UX? É de um UX designer, um cara... Também existem algumas empresas que têm um cargo. Muitas empresas, Google, a Globo.com, se você olhar no LinkedIn e colocar lá cargos de UX, tem cargos só para UX. A gente fez alguns cursos em São Paulo com o Ricardo Grego, que ele é UX. Mas assim, ele faz todo aquele planejamento ali que eu mostrei para vocês, as 5, e passa para a galera desenvolver. O sistema cascata lá, que deve dar algum problema. Ou é o designer de interface que tem que ser o responsável por isso. Ou a experiência do usuário não é responsabilidade de todos os membros do time? Ou é do Product Owner? Hora de conversar. E aí?